Então, olá, bom dia, nono ano. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, tá, de eletricidade e magnetismo, e faremos também o paralelo entre esses dois conteúdos, tá? A relação, estabelecemos aqui a relação desses dois conteúdos, ok? Então, para iniciarmos, eu quero que vocês abram o livro de vocês aí na página 17. Se quiserem fazer uma breve leitura e depois retornar à aula, vocês fiquem à vontade. Mas eu vou apontar aqui alguns aspectos básicos, tá? Com relação ao nosso conteúdo, e vocês terão o livro-texto de vocês para depois fazerem uma análise, tá? Um estudo mais detalhado aí do livro-texto, com base nesses aspectos, nesses pontos que eu vou abordar aqui nesse pequeno vídeo aula, para que nós possamos encerrar a nossa unidade, tá? A nossa quarta unidade. Então, o que eu trago aqui para vocês, tá? O conceito básico de magnetismo, tá? Magnetismo é dado com um determinado corpo. O principal corpo que envolve o magnetismo são os ímãs, e eles têm a capacidade, tá, de atrair ou repulsar, tá, outros tipos de materiais. Repulsar é afastar de si, repelir, tá? Repulsar ou repelir. Repelir é fazer com que se afaste algo. Então esse corpo tem essa propriedade entre partes do seu próprio corpo, tá? Que nós vamos classificar daqui a pouquinho entre norte e sul, tá? E tem a tendência, tem essa propriedade, tá? Tem essa característica de atrair alguns materiais, tá? Que materiais são esses? Bom, os materiais são o que nós chamamos de ferro magnético, tá? E aí, entre esses ferromagnéticos, nós temos alguns desses materiais, que é o ferro, é o níquel, é o cobalto, tá? E ligas de vários outros metais. Então nós temos aí, tá, que os ímãs, na verdade, eles têm origem, tá, de um minério, de uma pedra natural, conhecida como magnetita, tá? Óxido de ferro, um tipo de óxido de ferro, que tem essa propriedade de repulsão ou atração de alguns materiais, né? Como eu já tinha comentado para vocês, no próprio material em si, ele vem com a característica, né, com essa propriedade de polos, tá? Nós classificamos como polo norte e polo sul, tá? Ambos com capacidade de atração e repulsão. Lembrando que quando dois pedaços de ímã, né, ou um corpo imantado, ele vai ganhar essa mesma característica. O que seria um corpo imantado? Eu pego, por exemplo, um alfinete, tá? E deixo ele em contato com um ímã. E esse material ferromagnético, o alfinete, por ter ligas metálicas desses metais nos quais eu falei, né, de ferro, níquel ou cobalto, e eles vão ganhar um pouco dessa propriedade, mesmo que temporariamente. E aí um dos polos desse alfinete, ele vai começar a repelir, tá, ou atrair um outro material que também tem essas mesmas propriedades. Então nós temos aí algumas dessas características, tá? Através de imantação, tá? O imantamento, foi imantado um material ferromagnético, tá? Então nós temos aí, pessoal, o exemplo, tá, de um ímã com diferenciação aí dos seus dois polos, norte e sul magnético. E aí eu faço o paralelo para vocês do nosso planeta Terra, tá? Você sabe que a Terra ela tem uma certa gravidade e tem também um campo magnético, tá? Que é o que nos protege das tempestades solares, tá? Das erupções solares, com uma forte onda de neutrinos e outros tipos de raios altamente prejudiciais à nossa saúde. Então a nossa atmosfera ela é protegida por esse campo magnético, tá? Se tem estudos, tá, que esses campos magnéticos eles formam linhas de força, tá, ou linhas de indução,
e que os polos norte e sul, geograficamente falando, eles diferem, tá? Eles são opostos aos polos norte e sul magnéticos. Aí, detalhe, como assim? Vou me explicar melhor. O polo norte, tá? O polo norte geográfico corresponde ao polo sul magnético. E o polo norte e o polo sul geográfico corresponde ao norte magnético, tá? Vocês podem observar nesse desenho aí do lado direito, tá? Que está bem ilustradozinho. Além de mostrar as linhas de indução, ele vai mostrar o polo sul magnético, eixo de inclinação, tá? Com relação aos dois polos, geograficamente falando e magneticamente falando. Então vocês vejam que tem um pouco de divergência, de diferenciação entre os dois eixos, tá? O polo sul magnético, o eixo dele é aproximadamente, tá? O eixo norte, tá? Geograficamente falando. Então tem um pouquinho de diferença, tá? Não são na mesma linha, no mesmo eixo de inclinação. Eles são um pouco divergentes, tá? Concorrentes. Então se cruzam em um certo ponto. E aí nós vemos aí também que essas linhas de indução, elas têm um sentido, elas seguem um fluxo, tá? Elas seguem uma direção, e a direção é que essa linha de força, linha de indução, elas saem do polo norte em direção a um polo sul, tá? O que dá a característica, a propriedade de atração e repulsão desses dois polos. Nós temos que dois polos iguais, eles têm repulsão um pelo outro, nesse caso necessitaria de mais força, e nós temos que dois polos diferentes, eles se atraem, ok? Então nós temos aí essa característica dessas polarizações dos ímãs, tá? No caso, a Terra funciona como um ímã gigante, né? Ela tem essa tendência também, essa classificação de polo magnético, tá? Na sua composição. Mas essa propriedade, essa característica do nosso planeta vem de quê? De onde que vem isso? Vem do seu núcleo, tá? Que tem vários tipos de metais, tá? Metais líquidos no seu núcleo. Então essa característica de ter vários líquidos, tá? No seu núcleo, derretidos no seu núcleo, dão essa característica de magnetismo no nosso planeta. E aí nós vemos agora um aparelho, tá? No qual eu nem coloquei aqui, mas vou voltar um pouquinho. Pronto. Nós temos aqui no nosso slide anterior, no slide 2, que a bússola, tá? É um aparelho de orientação muito antigo, tá? De repente vocês até tenham isso, não sei, tenham uma bússola em casa de repente, até porque é um aparelho bem histórico, né? Bem antigo, e aí funcionam mais como um símbolo de orientação, tá? Um símbolo de que você sabe onde vai, né? Então é uma simbologia interessante com relação à direção, a sentido. E aí nós temos aí a bússola. Mas como que funciona a bússola, tá? A bússola é nada mais e nada menos que tem agulhas imantadas, tá? Quando eu falo agulha, não necessariamente precisa ser uma agulha de costura, mas ela tem um tipo de metal que é imantado, e esse metal ele tende a apontar sempre na direção oposta da sua imantação, tá? Ou seja, ele sempre, no caso da bússola em si, ela vai apontar sempre para o polo norte, tá? O polo norte, se vocês observarem, geograficamente falando, é o sul magnético. Então a tendência é que essa agulha imantada ela tenha uma tendência oposta à direção que ela está apontando, okay? Então nós temos aí a bússola como um aparelho que é utilizado, tá? E que sofre influência do magnetismo, ok? Então a bússola tinha muita serventia antigamente porque não se tinham outros instrumentos, tá? Tecnológicos igual temos hoje, e a bússola era utilizada em altos mares, né? Em locais que não tinham influências elétricas, que nós já vamos chegar justamente nesse trechinho do eletromagnetismo, tá? Da influência da eletricidade do magnetismo. Então nós temos aí a bússola como um forte exemplo de relação de influência magnética, tá? Que nos ajudou muito a
tempo atrás, no termo de humanidade, tá? Eu digo nos ajudou, não era que nós estávamos lá, mas que ajudou a humanidade a se desenvolver, tá? Até porque os transportes, a maioria das vezes, era de forma marítima, tá? E aí foi muito utilizado na navegação, ok? Então nós vamos ver aqui, tá? Eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, tá, pessoal, é uma área da ciência, na verdade, é um ramo, tá, da física, para ser mais específico, da ciência de um modo geral, mas da física, que faz uma relação entre as forças magnéticas e as forças elétricas, tá? Esses dois campos distintos se unem em um único campo e aí nós chamamos de eletromagnetismo. Mas que fenômeno é esse? Como é que a gente pode explicar? Por que surgiu essa areazinha da física, né? Então, o Faraday explicou, tá, que o campo magnético poderia ser produzido através de cargas elétricas, tá? Ele poderia gerar um fio com eletricidade e ele gera um campo elétrico. E esse campo elétrico exerce influência no campo magnético. Então, eles trocavam influências entre si. Então, a partir daí surgiu, tá? Na verdade, essa descoberta de Faraday foi a descoberta sobre a indução, tá? Indução eletromagnética, ok? Então, essa indução eletromagnética é o que fundamenta, tá? É o que fundamenta a produção de motores elétricos, tá? Aí nós vamos partir para um princípio, tá, de eletroímã, para um contextozinho, um trechinho, que aí nós vamos ver que o homem deu o pontapé inicial para a produção de motores elétricos, tá? A partir desse princípio do eletromagnetismo e de eletroímãs, okay? De ímãs produzidos através da eletricidade. Então nós temos aí esses camaradas que deram o pontapé inicial, tá, sobre esses dois campos e uniram esses dois campos em um, tá? Foi crucial para a evolução tecnológica, para a produção industrial, para de certa forma nós estarmos no nível que nós estamos hoje, tá? De magnetismo falando, de eletricidade falando, né? Falando de eletricidade e magnetismo, nós impulsionamos bastante com relação a esses dois temas. Então, nós temos aí que há uma interação e uma influência entre a eletricidade e o magnetismo. Chegando aqui em eletroímã, tá? Vou definir isso para vocês, tá? Que o eletroímã, na verdade, é uma espécie de ímã, tá? Que possui esse campo magnético, na verdade, esse campo elétrico, né? Que não deixa de ter influência no campo magnético, que resulta na passagem de corrente elétrica, tá? Por um selenoide. O que é esse selenoide? É um emaranhado de fio enrolado de forma helicoidal, tá? Ou seja, é como se fosse uma mola. Observe o exemplo aí abaixo, que tá esse fiozinho todo enroladinho, tá? Em volta de um prego. E aí a corrente elétrica passando por um selenoide, tá? Ela forma um campo magnético, tá? Um campo elétrico, um campo eletromagnético, para ser mais específico. Então, esse campo magnético dos eletroímãs tem potencializado pela presença de um material ferromagnético, que foi o caso aí desse selenoide, que tem um prego no seu interior e gerou um eletroímã, um material capaz de atrair, tá, outros materiais também com liga metálica, tá? Então a indução eletromagnética, tá, é o nosso próximo passo aqui. A indução eletromagnética foi o fenômeno relacionado ao aparecimento de corrente elétrica em um condutor imergido, tá, ou imerso em um campo magnético, tá? Quando ocorre uma variação de fluxo desse material que atravessa, tá, o selenoide, e aí há um aparecimento de corrente elétrica. Então, a partir desse princípio de indução foi que surgiu os nossos motores e geradores elétricos. Então, nós temos aí o Hans, né, Ørsted, que descobriu que a passagem dessa corrente elétrica por um condutor mudava a direção da agulha de uma bússola, ou seja, ele exercia uma influência elétrica no magnetismo de uma bússola.
colocou um fio eletrizado próximo a uma bússola e percebeu que a bússola sofreu uma alteração na direção de sua agulha. Então surgiu o princípio de indução eletromagnética aí, a partir dessa observação feita por Hans, mais conhecido como Ørsted, né? Então nós temos aí, a partir desse momento, uma investigação bem mais ampla desses fenômenos elétricos e magnéticos de forma em conjunto, tá? Então o que se buscava principalmente? Descobrir efeito contrário disso, né? Se isso poderia gerar corrente elétrica através desse movimento, né? Dessa interação entre eles, entre um material condutor e um material magnético, se poderia gerar energia elétrica. E aí foi onde surgiu, tá, pessoal? Vou até mostrar aí alguns exemplos agora. Foi onde surgiu, tá, os geradores elétricos, principalmente na parte que aproveita a energia potencial gravitacional e cinética, né, do movimento da água. Então, nós temos aí um exemplo de uma usina hidrelétrica, tá? É super interessante conhecer presencialmente, né? Como eu costumo dizer, presencialmente é mais interessante da gente ver isso. Então, vocês ter a chance de ir até uma hidrelétrica ou qualquer outro tipo de usina é uma coisa bem interessante. Eu conheço a hidrelétrica de Sobradinho, eu conheço a usina fotovoltaica em Itauá, e são experiências bem bacanas. Pode ter a oportunidade, aproveita e relembra desse conteúdo de eletromagnetismo. E lembra que dentro dessas hidrelétricas existem geradores, tá? Enormes, geradores enormes que trabalham com esse princípio de indução eletromagnética. Como que é feito? No exemplo aí que está nessa imagenzinha, tá? Nós temos aí o reservatório de água, um duto que conduz água até as pás de movimentação de um dos geradores, tá? Essa parte que vocês viram o nome aí nessa figura, gerador, tem um materialzinho arredondado, aí é como se fosse um emaranhado de fios, tá? Não está bem ilustrado aí, né? Só de forma grosseira mesmo, bem simples. Mas aqui do lado onde tem o gerador, ele já mostra mais específico, né? São partes com ímãs e os emaranhados de fios em suas voltas ao redor. E o movimento da água, movimentando esse ímã, faz com que as moléculas de elétrons e prótons, elas ganhem um fluxo, uma direção, um sentido. É onde, a partir desse movimento da água na pá desse gerador, faz com que o movimento da água, a energia cinética da água, aproveitando também a energia potencial gravitacional aí, né, da água, a água desce de cima para baixo, então está tendo um movimento gravitacional, né? E aí vocês veem a relação de todos esses conteúdos, fisicamente falando, né, a interação entre esses conteúdos. Então nós temos aí um exemplozinho simples, claro. Esse exemplo também está no livro de vocês, tá? Indução eletromagnética, e mostra vários exemplos de geradores elétricos, tá? De turbinas, tá? E aí vocês podem dar uma conferida com calma, observando direitinho os nomes, ok? E aí nós vamos para a parte de motores elétricos. Eu não coloquei aqui no nosso slide, mas a parte de motores elétricos, pessoal, elas funcionam basicamente assim também como o gerador. A diferença do motor elétrico é que é o inverso do gerador. No gerador eu vou dar um movimento mecânico, tá, da cinética da água, nas termoelétricas, no movimento através do vapor. Então vai se dar um tipo de movimento a uma pá que vai movimentar um eixo, no caso desses geradores aí, e esse movimento vai, pela interação que tem nos materiais internos dentro do motor, tá? Esse eixo está cheio de ímãs, tá? Enormes. E em volta desses ímãs tem paredes revestidas de selenoides. Esses selenoides em interação com esses eletroímãs, com esses ímãs que estão sendo movimentados no seu interior, é o que faz com que gere um fluxo de elétrons e prótons, tá? Dentro desse gerador, e que gera energia. E aí o que acontece nos motores elétricos? O inverso. Em vez de dar energia,
ele vai dar, em vez de dar movimento, tá? Ao eixo, por força da gravidade da água ou do vento, como as energias eólicas, por exemplo, ele vai dar energia elétrica, que é para a energia elétrica gerar movimento. Mas o princípio é o mesmo, só é o processo inverso. Em vez de dar movimento da água, em vez de dar um movimento pelo vento, ele dá energia elétrica, e essa energia elétrica gera movimento através do mesmo princípio, indução eletromagnética. É bem simples, tá? No interior desses aparelhos, você vai definir o que é que você vai dar para esse aparelho, para os motores elétricos ou para os geradores elétricos, e aí, dependendo do que você queira e do que você forneça a eles, eles vão gerar esse resultado desejado de acordo com o que se é ofertado a eles. Então, se eu tenho um gerador e eu vou dar movimento da água, por exemplo, eu tenho um gerador numa hidrelétrica, então vou jogar água de uma certa altura nas suas pás, para que a água passe movimentando essas pás, e o movimento entre o seu eixo de rotação próximo de solenoides vai gerar energia. E no motor elétrico, como que funciona? Nos motores elétricos, eu vou dar energia. Esses solenoides vão fazer com que os ímãs no seu eixo central, que não estão em contato, estão um pouco distantes uns dos outros, tá? Os solenoides distantes do ímã, mas o seu campo magnético são fortes o suficiente para fazer com que ele se movimente, ok? Então essa é a diferença entre motores elétricos, tá? E geradores elétricos, que funcionam de forma invertida. Um gera energia através do movimento do vento, da água e aí vai, de outros exemplos, e o outro recebe energia para gerar movimento, ok? Então nós temos aí, pessoal, vou deixar para vocês, que vocês façam uma leiturazinha breve aí nesses princípios conceituais, né, que embasam o nosso conteúdo sobre magnetismo e eletromagnetismo, ok? E que vocês possam estar resolvendo a atividade aí, a nossa última atividade desse ano letivo, né? E vocês possam estar resolvendo essa atividade. Eu deixo aí para vocês no livro 5, página 28 e 29, tá? As questões, eu deixo as questões 17 até a 22, ok? Quando vocês responderem a essa atividade, vocês podem resolver, tirarem uma foto e estarem me enviando via WhatsApp, ok? Então um abraço a todos e até a nossa próxima aula.